Legal. Então, dando continuidade à nossa leitura do livro A Grande Síntese, estamos no capítulo 81, 100 capítulos. Para chegar à solução do problema, é indispensável o aperfeiçoamento moral, o remate do amadurecimento biológico do super-homem. É preciso subir com Cristo à cruz e refazer a vida individual e coletiva nas bases do amor. É necessário saber reencontrar na dor uma força amiga, da qual se compreendem as causas, a função, e dela se utiliza para a própria ascensão. A dor é o esforço necessário da evolução, a essência e a razão da existência, contém o germe de uma felicidade cada vez mais alta que o homem deve conquistar. Esses equilíbrios são insuprimíveis e indispensáveis à respiração do universo. Interessante, né? Vamos continuar aqui e depois a gente faz uns comentários. Se a dor faz a evolução a evolução anula progressivamente a dor. Esta reabsorvendo a reação e eliminando o débito, operando a gradativa harmonização e atuação da lei no eu. Elimina-se a si mesma, enquanto faz progredir o ser. Isso demonstra a justiça e a bondade da lei, que não é lei de mal nem de dor, mas é lei de bem e felicidade. Por isso, é necessário seguir um caminho de gradual redenção em várias etapas. Primeiro, reabsorver as reações livremente excitadas no passado, sofrer pacientemente as consequências das próprias culpas. Depois, reconstituído o equilíbrio, manter-se em estado de harmonia com a lei, evitando qualquer nova violação e reação. É indispensável conceber o universo não como um meio para a realização do próprio eu, seu centro, mas como um universo regulado por uma lei suprema, dentro da qual só é possível realizar o próprio eu, quando em harmonia com tudo que existe. É necessário conceber a dor não como um mal devido ao acaso, mas como uma forma de justiça, como uma função de equilíbrio, que ensina ao homem, mesmo respeitando-lhe a liberdade, os verdadeiros caminhos da vida, e o constrange, após tentativas e erros, pelo único caminho possível, o do próprio progresso. A dor não pode desaparecer se não for pago o débito à lei da justiça, que no campo moral, social, histórico, econômico, físico e químico é sempre a mesma lei, a mesma vontade, o mesmo Deus. Não se rouba, não se escapa no tempo a sua ação. Rebelar-se é excitar maior choque de reações. Sua elasticidade, divina misericórdia, é tão grande que pode conter todo o livre-arbítrio humano, terminando sempre por devolver-nos como fato inexorável. Isso é interessante porque a gente vê que é impossível violar a lei da natureza. Quando fala assim, você tá indo contra a lei de Deus. Não, é impossível, né? Porque senão deixa de ser lei, né? Deixa de ser a regra da natureza, a lei da natureza. Seja ela física, seja ela espiritual, não importa. Mas quando a gente sai da situação de equilíbrio, né, a lei força a gente a voltar para a posição de equilíbrio, onde na posição de equilíbrio as coisas são agradáveis, né? A dor é quando você sai do equilíbrio e ela te empurra de volta para o seu ponto de equilíbrio, né? Então, normalmente quando a gente fala, você está violando a lei de Deus, não, você está saindo da sua posição de equilíbrio e a lei da natureza, a lei divina, vai te forçar você a voltar para a posição de equilíbrio, né? Você vê que a natureza toda é assim, ela sempre trabalha com um ponto de equilíbrio,
E a oscilação às vezes é importante, porque a oscilação é você sair e ficar circulando a posição de equilíbrio para buscar novos equilíbrios mais adiante. E ela é fundamental. Você também ficar parado na posição de equilíbrio e ficar sem fazer nada, você não vai sair daquela posição, né? Então, a gente tem que estar sempre se movimentando, ela é bem dinâmica, e nesse vai e volta, na posição de equilíbrio, ele é buscando. É como se a gente estivesse subindo um morro assim, cheio de ondinhas, e que cada momento tem uma posição de equilíbrio para você descansar, aí você oscila de novo, vai para outro, e com isso dá bem aquela ideia que sua voz coloca, né, da coisa se equilibrando, desce um pouco, eu só olhava assim, ele fica subindo e descendo, está circulando, mas nesse subir e descer ele está sempre aumentando, indo adiante. Se a gente pensar que no fundo, nós somos uma forma de energia que se apresenta de acordo com um mundo onde a gente estiver de uma forma diferente, mas que a essência é energia, geralmente as energias se propagam em forma de onda, né? Que vai e volta, né? Então, tem toda a lógica essa história para a gente manter o equilíbrio, você não pode simplesmente ficar parado no meio. O caminho certo é o do meio. Mas você não tem como ficar no caminho do meio, estático. E como é que você vai saber que você está no meio, se você não conhece o pico máximo e o pico mínimo? A anulação da dor... Só um minutinho, eu gostaria de falar que ele fala aqui, a vontade de Deus não se rouba, não se escapa no tempo a sua ação. E ele fala o seguinte, que se a dor faz a evolução anula progressivamente a dor, ou seja, a dor é inversamente proporcional à evolução. Por que eu quis tomar essa palavra? Que me veio na cabeça um livro que eu li de Ramatiz. Ele fala uma coisa muito interessante. O estômago de vocês é um verdadeiro cemitério. Olha só. Então, quer dizer, o estômago de vocês é um verdadeiro cemitério. Há quantos milênios a gente devora os irmãos animais? Não é nessa encarnação que não é você vegetariano que vai resolver, não. Aqueles fluidos perniciosos continuam ainda, isso que o Silvio falou, no nosso perispírito, que precisa do equilíbrio para a gente irradiar essa luz. E aí, esses efeitos que a gente tem do nosso passado inconsciente, né, ele reflete ainda na nossa vida. Eu estava imaginando, por exemplo, a doutrina, os budistas e tudo mais, tem toda uma filosofia que leva a Deus, né? E aqui no Ocidente, se não tivesse o cristianismo, ainda nós estaríamos na lei de Talião, cara. Tu imagina, o Cristo veio passar para o Ocidente, amar a teu próximo como a ti mesmo. Foi uma coisa de ruptura total para acabar com esses cemitérios nos nossos estômagos. Isso foi há 2000 anos, que não é nada. Isso eu já comentei para vocês, que já havia 1000 anos que eu era um bêbado, um alcoólatra, e até hoje ainda tem os efeitos dele. Porque Deus é tão bondoso com a gente que ele não cobra a nossa maldade à vista, ele cobra a nossa maldade em prestação para a gente aguentar. Então, se perdura durante várias encarnações, um pouquinho de cada vez, que a gente vai melhorando, é só isso. Só para... Você colocou sobre essa tradição judaico-cristã no Ocidente, se não tivesse essa tradição judaico-cristã, talvez a gente pudesse até melhor, né? Porque se você for ver qual é a cultura, por exemplo, dos povos originários aqui da América, ou na própria Europa, os celtas, ou na África, né? Que são culturas extremamente mais, como se diz assim, mais colaborativas, né? Sem querer a ascensão do próprio eu. E então
Não sei, viu? Se não fosse o judaico-cristão, não dá para saber se o mundo estaria melhor ou pior, porque existiam várias outras culturas. Quando os europeus chegaram aqui na América, eles viviam existiam várias culturas aqui, civilizações extremamente adiantadas, né, que foram dizimadas. Então é muito complicado dar tanto mérito assim ao judaísmo e ao cristianismo, sabe? Essa é a minha percepção, né? Eu posso estar errado, obviamente. Paulo, veja só, essa tua percepção também tinha esse conflito dentro interno, tá? E aí, por que eu cheguei a essa conclusão que eu acabei de falar? Porque nossa cultura é greco-romana. A greco-romana, ela se impôs no mundo pela força. Se você for olhar, todo o Ocidente é belicista. Eles partiram para o Oriente, partiram para o Ocidente, sempre provocando guerra, sempre provocando conquista. Já o outro lado não tinha isso, como você falou, é mais pacífico. Então, como era uma cultura de guerra, o que ele iria fazer? Ele iria sobrepor a cultura dele, a religião dele, Deus, Júpiter, Saturno, Urano, sabe? Qualquer coisa assim, Vênus, tal. É isso que eu vejo assim. No início eu pensava muito como você, sabe? Aí, com o passar do tempo, como eu também estou me expressando a minha visão de mundo, que eu fiquei observando, por exemplo, Fernando Cortés, quando chegou lá no México, tem muitos livros, porque o espanhol ele está pro alemão em termos do latim, porque o espanhol bota tudo no papel e o português já não botava. Então, toda a cultura asteca, está tudo aí, inca, está tudo escrito. Os padres, tinha dois tipos de padre: o padre que representava o poder da realeza e o padre que representava o pobre mesmo, o Cristo. Esses padres pegaram as classes dominantes, instruíram, alfabetizaram, e elas escreveram todo o antepassados dela, todas as histórias, tudo. Mas não adianta, porque você teve o cristianismo que sobrepujou, porque o cristianismo conquistou Roma. Por isso que aquele objetivo era conquistar Roma, que Roma era o centro do mundo, o umbigo do mundo, entendeu? É isso só que é assim que eu vejo. Tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, isso é inevitável. A história é contada pela visão de quem está escrevendo, né? Da mesma forma que as guerras são contadas pelos vencedores, a história desses povos primitivos foi contada pelos conquistadores. E aí, nesse ponto, eu vou discordar um pouco do Jair. Eles estão muito longe de descrever a totalidade ou a realidade desses povos, das suas culturas, da sua forma de encarar o mundo. Quando a gente esteve no Peru e em México, a gente viu o quanto dessa história o próprio Ocidente não tem nem noção do que é feito. Da mesma forma que o pessoal fica batendo cabeça por que e como se construíram as pirâmides do Egito, existe uma infinidade de situações e costumes desses povos nativos aqui da América do Sul que eles não têm a menor ideia do porquê daquilo. Então, eles dizem que entendem, mas dão a interpretação dentro da capacidade deles, do que eles acham que é. Da mesma forma que a gente faz quando a gente fica aqui lendo nas quartas o Livro dos Espíritos e dando as nossas opiniões, e dizendo que na época o Kardec não sabia, mas a gente, 200 anos depois, continua não sabendo absolutamente nada. E o Paulo me chamou muito a atenção no que ele falou dos povos primitivos, que me veio uma ideia que as pessoas falam muito da história do filho pródigo, pensando naquela parábola em termos só morais, mas não é só isso. Da mesma forma que a gente estava vendo aqui que a evolução, o crescimento, esse jogo de dor e de retratação, de compreensão é oscilatório, isso influencia tudo na nossa jornada.
Então, como explicar que os povos primitivos eram moralmente, socialmente mais evoluídos do que hoje? E essa coisa se perdeu. Por que esses povos sumiram praticamente e surgiram povos que se acham mais inteligentes, mais capazes, mas que em vários aspectos são tão inferiores em relação a esses primitivos que chega a ser assustador? Então, será que essa evolução toda dos povos que passam pela Terra também não é esse jogo do ir e vir? Não é, de certa forma, um trabalho de, em algum momento, o filho pródigo retornar? Ele vem com as suas lambanças, com as suas ideias preconcebidas, com os seus achismos, e, em algum momento, ele se lembra do que já foi feito antigamente e retorna. Essas são questões, assim, para mim, muito complexas e difíceis porque a gente é massacrado pela cultura contemporânea. E o Ocidente, né, se alguns anos atrás a ideia que o Ocidente tinha do mundo e o Oriente era tão diferente, imagina a do mundo mais contemporâneo com esses povos primitivos que tiveram aqui na América do Sul, na América do Norte, na África, na Ásia, povos com culturas que a gente não tem nem ideia de como eles pensavam realmente. É tudo achismo. A antropologia estuda isso, os pesquisadores antigos estudam isso, mas tudo é interpretação do que eles acham que é. Não tem ninguém daquele tempo ali para chegar para você e dizer, foi assim. Então fica muito difícil a gente simplesmente embarcar nessas ideias sem levar em consideração da mutabilidade das nossas vidas e do próprio mundo em si. Jair, você levantou a mão? Pode falar. Não, eu deixei ligado, falha minha. Não, tá. Isso é interessante que você falou, Silvio, porque eu lendo um livro contando a história, parte da história da China, por volta de 1400, 1300 a 1400, a China tinha um império enorme, gigantesco. E quando ele fazia as festas de renovação dos imperadores, quando morria o imperador e ia assumir o outro, fazia assim, grandes festas. E ficavam semanas fazendo festas e chamava as grandes nações do mundo. As nações da Europa não eram chamadas porque eram muito bárbaros. Eles eram primitivos na visão dos chineses. Eles eram extremamente primitivos, bárbaros. Viviam de uma forma... Ou seja, quem é primitivo, quem é bárbaro, depende do contexto. Se a gente for ver quando os europeus chegaram a cultura celta, era uma cultura reencarnacionista, tinha toda uma visão extremamente bonita, em que ela foi engolida, foi massacrada pelos cristãos, né? Então, porque quando o cristianismo, enquanto ele estava trabalhando, construindo, e quando ele é adotado pelo Império Romano, ele passa de perseguido para perseguidor, né? Então você vê que deturpa muitas das ideias de Jesus, pelo menos na minha percepção, né? E começa a usar isso que você falou, Jair, do que os romanos eram muito bons, que era ser belicoso, né? Guerreiro, prático nesse sentido, em que não necessariamente superior, era superior em termos de guerra, né? Mas em termos de cultura, não dá para a gente... Não, eu não vou afirmar o contrário, não dá para a gente saber. Eu só queria pegar um detalhe que você falou aí, só acrescentar que você falou da cultura céltica, mas também tinha, sabe o quê? O Egito. Sim. Quando houve o cristianismo destruiu todo aquele conhecimento do hieroglifo,
que você veio saber tempos depois. Todos aqueles rituais, tudo aquilo que tinha da vida após a morte, reencarnação, tudo isso ficou um elo perdido em virtude, porque esse cristianismo ele se revestiu desse belicismo romano, é isso que eu quis falar, entendeu? Sim, O romano é só belicista, ele não tem cultura, a cultura dele é cultura de terra, é um Átila. A mesma coisa, só que o nego senta o pau no Átila, mas os romanos e a cultura ocidental é um Átila atual, aquilo que o Silvio falou, a história escrita pelos vencedores. Então, quer dizer, vamos raciocinar, por exemplo, os celtas eram um povo mais assim, mais silvestre, mais do campo. Eles não deixaram muitos registros, mas os egípcios tinham os registros, tinham os templos que foi tudo. Tudo como a gente está vendo esses crentes hoje em dia querendo destruir tudo que é santo. Foi assim que foi feito. Foi uma onda que foi destruindo o Egito, botando fogo em todos aqueles... as bibliotecas, foi uma devastação total. Tudo em cima do ideal greco-romano de dominação e botando o cristianismo em descendo, o cristianismo goela abaixo, só isso. Sim, isso mesmo. Recentemente eles descobriram escritos ali abaixo mais ou menos ali no centro da África, ali, ó, como é que chama? No Congo, escritos mostrando que eles sabiam fazer matemática de contagem há mais de 5.000 anos atrás, muito antes, né? A própria matemática, ela, do jeito que a gente conhece hoje, foi introduzida na Europa via os povos africanos, os mouros e os árabes, né? Foram os árabes e os hindus que desenvolveram a matemática do jeito que a gente trabalha hoje, né? E para os europeus, hoje eles são considerados, eram como povos primitivos, né? Você tem ali o Império do Mali, hoje onde está o Mali, a Nigéria, aquela região ali da costa leste, da costa oeste africana, né? Ali está a universidade mais antiga do mundo, né? Muito mais antiga que as universidades europeias, né? E ali tinha um império extremamente rico, né? E quando, pela belicosidade dos europeus, quando eles chegaram na África e na América, eles tinham que tirar os minérios da América. Eles não tinham know-how. Quem tinha know-how eram os africanos. Vamos lá pegar aquilo lá, a gente pega eles na marra, né? Ou seja, quem tinha know-how, quem tinha conhecimento para explorar a terra, para explorar os minérios, era principalmente o povo africano, né? Só que os europeus, como eles eram bons em armas, né? Eles como se diz assim, eles sabiam escrever bem, não sabe escrever bem, e os escritos que foram encontrando vai destruindo e fica só o nosso. E é essa visão que o Silvio falou, né? Fica só a história, só dos vencedores. Em relação a essa coisa de história, eu me lembro, na década de 40, 50, foram descobertos manuscritos do Mar Morto, que é recente, que terminaram de estudar, são 900 e tantos manuscritos. E ali, visivelmente, existem coisas que, de certa forma, contradizem toda essa cultura ocidental, essa religiosidade cristã católica. E eu duvido que 1% da população já tenha visto algum manuscrito desse, já tenha tido contato com alguma ideia fornecida pelos manuscritos do Mar Morto. Porque isso contradiz a própria história, como a gente está falando aqui, que foi contada. E isso fere orgulho, fere a vaidade, porque vão ter que admitir que certas coisas que sempre foram pregadas não era bem assim. Dizem que tem outros evangelhos lá, tem sem citar muito o de Madalena, né? Tem alguns evangelhos que colocam Maria Madalena como a esposa de Jesus.
qual é a verdade? Qual é o ponto de vista que realmente contou a história certa? No Peru, há um tempo a gente estava vendo, existem cavernas e câmaras secretas que, com a tecnologia de scanner, né, já foram descobertas, mas que o próprio governo não deixa elas serem investigadas. Elas estão lá, todo mundo sabe que tem aquele caminho, tem aquelas câmaras lá ao entorno de Machu Picchu, no próprio Machu Picchu, mas que elas nunca foram analisadas, ninguém nunca desbloqueou os caminhos para chegar lá. Por quê? As pirâmides do Egito, que o pessoal cansa de estudar, toda hora aparece alguém dizendo que descobriu uma câmara nova que vai por baixo, né? Talvez seja aquela história de que a gente vai aprendendo até no espiritualismo, né? De que você só pode ter acesso à informação quando tu tem, pelo menos, minimamente a capacidade de entender. Então, pode ser que seja um pouco disso também, mas, no meu modo de ver, é muito mais medo e vergonha de repente, descobrirem que você impôs à sua população, às pessoas, uma verdade que você vai constatar que era uma mentira. Você tem um livro do Humberto Eco. Humberto Eco, a leitura é bastante agradável. Chama O Pêndulo de Foucault. Uhum. E o Humberto Eco faz uma crítica exacerbada, porque ele faz uma crítica muito, até engraçada, né? Porque ele começa com um sujeito que achou um manuscrito, e a partir desse manuscrito ele foi criando todo um rituais, né? Ele foi criando uma seita secreta, ritual e tudo. E lá no meio do livro, a namorada do cara olha para aquele manuscrito quando ele realmente mostra para ela, e fala assim, mas isso aqui é uma lista de supermercado, né? Que quer dizer, é só uma lista e estava escrito em código, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui... Nossa, é mesmo. Mas agora eu já criei a seita, eu não consigo nem... E ele não conseguia. E ele não conseguia mais mudar o grupo que ele mesmo criou, ele foi expulso do grupo que ele criou, porque... ou seja, ele faz uma crítica quando a pessoa fica esperando, como se diz, a volta de Jesus Cristo, a descida dos ETs, né, a volta do Messias, sabe? Uma coisa assim meio externa a nós. E quando a gente estuda o balde aqui, você vê que o próprio Jesus também fala, né, que ele não fala, Jesus em nenhum momento fala assim, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cada um de nós temos que falar isso também. Ele, em nenhum momento, ele fala assim, eu te curei. Ele fala, tua fé te curou. Você se curou. Né? Eu só sou um meio. Né? Quem se cura é cada um. Né? Então, é muito interessante isso, você ver que a verdade está dentro de nós. Né? Conheça-te a ti mesmo, né? Lá no templo de Delfos, não é diferente no budismo, não é diferente no cristianismo, não é diferente com os grupos celtas, em que a verdade está dentro da gente, né? Mas essa espera de que vai vir alguém num cavalo branco que vai salvar o país, vai salvar o planeta, como se diz lá no interior de Minas, espera sentado, né? Que em pé cansa. Já deu a hora. Sim, deu a hora. Nossa, 8h31. Enquanto eu vou mudando aqui para música, daí que surgiu a história de Jesus e seus seguidores. Porque se o pessoal for olhar com carinho, com cuidado, vai ver que Jesus nunca pediu de verdade para ninguém seguir ele, não. E lembrando que a boa parte dos seguidores de Jesus eram mulheres, né? E aí chega o cristianismo romano, que era machista, ou o judaísmo, que também era machista, falou assim, não, ele escolheu, foram 12 homens. E as mulheres que nunca abandonaram, estavam sempre do lado. Então
É aquela que você tinha colocado, né? A história contada pelos os que estão por cima, né?